Imagina só, há exatos 180 dias, o lugar que a gente vai analisar hoje era só terra, mato e um silêncio absoluto. Hoje tem uma casa inteira prontinha ali. Quem olha de fora pensa que é mágica, né? Mas neste nosso mergulho de hoje, a gente vai adotar uma perspectiva um pouco diferente. Nós vamos olhar para tudo isso com os olhos de um gestor de obras experiente. Sabe aquela pessoa cujo único trabalho no mundo é proteger o cronograma, a qualidade e principalmente o bolso do proprietário? Pois é. Acompanhar a evolução de um projeto assim, passo a passo, revela exatamente onde o jogo da construção civil é ganho ou perdido. Existe um contraste muito louco quando a gente fala de canteiro de obras. De um lado, a gente tem aquela ilusão perfeita da internet. A câmera rápida transforma meses de suor em um vídeo de 30 segundos, dando a impressão de que a casa simplesmente brota do chão, sem nenhum atrito. Mas do outro lado, a realidade bate na porta. O que o gestor de obras enxerga são as engrenagens ocultas rodando nos bastidores. São os atrasos chatos na entrega de materiais, os riscos iminentes de clima, as dependências onde uma equipe só pode entrar se a outra terminar. É super importante entender que aquele avanço que parece mágica esconde na verdade um quebra-cabeça logístico gigantesco. E o que realmente dita se a obra vai ser um sucesso ou um pesadelo? Bom, tudo se resume à nossa tríade do gestor: prazo, custo e retrabalho. Essa tríade é literalmente a pressão arterial do projeto. E o detalhe é que elas são totalmente interligadas. Se você tenta forçar a barra e acelerar o prazo de forma artificial, adivinha? A barrinha do retrabalho sobe quase na mesma hora. Se o orçamento é feito nas coxas lá no começo, a barra de custo simplesmente explode na hora do acabamento. Monitorar essas três métricas de forma obsessiva é o que salva o proprietário de um trauma gigante. Para a gente desconstruir isso do jeito certo, vamos passar rapidinho por 6 etapas. A realidade do cronograma, o risco lá nas fundações, a falsa velocidade das paredes, o telhado como ponto de controle, as instalações e, claro, a grande armadilha financeira dos acabamentos. Número 1, a realidade do cronograma. Decodificando esses 180 dias. A primeira coisa que a gente precisa aceitar é que o tempo de uma obra nunca, jamais é linear. Pensa comigo. Do dia 1 ao dia 45, o canteiro parece que não anda. É uma lentidão que dá agonia, só tem poeira, buraco e estaca de madeira. Para quem está pagando, bate até um desespero. Mas, na verdade, essa é a fase mais rigorosa de todas. Quando chegamos no dia 90, metade do tempo já foi, e a estrutura finalmente está pronta para receber um telhado. O grande pulo do gato aqui é entender que são exatamente esses primeiros 45 dias, que parecem não render nada, que criam a base para o avanço explosivo que a gente vê lá no dia 180. 2. A fundação. É aqui que o bicho pega. O risco oculto de quando o projeto finalmente sai do papel e vai para a terra. Sabe, existe uma regra de ouro na construção civil. A fundação é a memória da casa. E a pior parte, a parte mais cara para se consertar, é justamente aquela que fica enterrada debaixo de toneladas de concreto. A terra é um lugar excelente para esconder erros que custam fortunas. Pense numa casa de 160 metros quadrados. Se a equipe errar alguns centímetros na hora de esticar a linha de marcação, você pode alterar para sempre o caimento da água no quintal, deixar os cômodos fora de esquadro ou até estragar o espaço da garagem. Depois que o concreto endurece, não tem botão de desfazer. O que fica enterrado não aceita gambiarra barata. 3. A estrutura e a falsa velocidade. Sabe aquela ilusão das paredes que sobem rapidinho? É exatamente sobre isso. Depois daquela agonia revirando terra, de repente as paredes começam a subir. Os espaços da casa aparecem. E o nosso cérebro é enganado. A gente pensa, ufa, a pior parte já foi. Mas olha a realidade. Estamos falando do manuseio de milhares de blocos e tijolos. O que passa voando no vídeo é, na vida real, resultado de semanas de um trabalho repetitivo e muito chato. Cada fileira de tijolo exige um controle absurdo de prumo e nível. Se o pedreiro não for cirúrgico aqui, a parede fica torta. E adivinha, consertar parede torta com um reboco grosso lá na frente vai simplesmente engolir o orçamento de reserva da sua obra. E
tem mais. A pressa nessa fase é literalmente inimiga da perfeição. A alvenaria está ali para distribuir peso. Se o pessoal esquecer ou posicionar mal uma viga de amarração ou um pilar para tentar ganhar tempo, você está abrindo as portas para o maior pesadelo imobiliário de todos, um colapso estrutural. Ou, sendo mais otimista, aquelas rachaduras horríveis e infiltrações que vão te assombrar por anos. 4. O telhado. O grande ponto de controle que nos tira da vulnerabilidade. Na gestão de obras, a gente chama isso de efeito dominó. Visualmente, a casa ganha aquele formato de casa mesmo, mas logisticamente, colocar o telhado é aquele suspiro de alívio do gestor. Passo 1. Telhado no lugar. Isso garante o passo 2, que é blindar o seu projeto contra as chuvas. E é justamente a ausência da chuva lá dentro que destrava o passo 3. Agora a equipe pode entrar com gesso, pintura base, fiação elétrica, tudo isso sem aquele pânico constante de que uma tempestade surpresa no meio da tarde destrua semanas do seu dinheiro. Você finalmente ganha o controle do cronograma. 5. As instalações. O sistema nervoso e o valor totalmente invisível da construção. Com o telhado fechado, a gente mergulha no caos. É parede sendo rasgada, poeira para todo lado. Essa é a fase que muito marinheiro de primeira viagem subestima, mas é aqui que a casa ganha vida. O esqueleto recebe um sistema nervoso completo. Tem os canos azuis da água limpa, os conduítes vermelhos cheios de fios, os tubos cinzas pesados do esgoto e, claro, a impermeabilização. Se alguém errar feio na inclinação daquele tubo cinza do banheiro ou economizar na manta de impermeabilização, você vai ter dor de cabeça com quebra-quebra por décadas. Pode acreditar, o verdadeiro valor de um imóvel está justamente no que você não consegue ver quando fecha a porta da sala. 6. O acabamento. A famosa e temida armadilha financeira. O lugar onde os orçamentos vão para morrer. Agora sim a poeira baixa, as cores começam a aparecer e os olhos do proprietário brilham. Mas para o gestor, é a fase de alerta máximo. Pensa comigo, você decide na hora H trocar aquele piso cerâmico padrão por um porcelanato maravilhoso de grande formato. Pá! Lá se vão milhares de reais extras. Ah, e aquela bancada da cozinha? Trocou a pedra, mais um salto no custo. E o problema não é só o preço do material novo. Um porcelanato gigante exige uma argamassa mais cara. O pedreiro cobra mais caro para assentar. O risco de quebrar a pedra e perder material é maior. Uma decisão puramente estética vira uma bola de neve financeira se você não tiver alguém ali controlando a torneira. Isso nos traz a uma reflexão final que eu quero deixar com vocês. Depois de dissecar todos esses 180 dias, fica muito claro que olhar para uma casa recém-construída não pode ser só um exercício de admirar piso brilhando e luzinha de LED no teto. O verdadeiro triunfo, a verdadeira arte de uma obra bem-sucedida, está em dominar essa cadeia invisível de decisões. Da fundação que ninguém vê, até o cano escondido na parede, tudo é sobre antecipar problemas. Então fica a pergunta, da próxima vez que você avaliar uma obra pronta, seu olhar vai ficar preso só no verniz do acabamento ou você vai tentar enxergar toda a gestão, as fundações e as dependências críticas que garantiram que aquele projeto não virasse um pesadelo e chegasse inteiro até o final?